pensamento forte só com Jesus. Nós vamos falar muito sobre o pensamento. Nós vamos aprender algumas técnicas das pessoas que entendem, das pessoas que explicam melhor este assunto. A princípio, nós podemos já ter uma ideia, né? Fundamental acerca do pensamento. Quando nós pensamos, isto já é a prova da nossa vida, da nossa existência. Alguém falou isso. Penso, logo existo. Os grandes homens de Deus eram grandes pensadores. Como Davi, Salomão. Você, ao ler o livro de Provérbios de Salomão, Eclesiastes, você pode observar que as palavras ditas por Salomão, escritas no livro de Provérbios, expressa muito, significa muito o que Salomão fez. Antes dele escrever o livro de Provérbios, ele escreveu sob a inspiração divina, mas muitas coisas que ali estão escritas foram pensamentos de Salomão. Quando você ler também o livro de Salmos, você observa também Davi falando do seu pensamento, da sua intimidade, do seu íntimo com o Pai, entendeu? Os pensamentos dos homens de Deus. Imagine lá Adão no jardim do Éden, quando ele recebeu a informação. Ele não tinha a consciência do outro lado. Ele apenas fora informado pelo Criador, pelo nosso Pai, de que ele não poderia tocar naquela árvore proibida. O nosso Deus chegou e disse: olha, Adão, olha, de todas as árvores de jardim comereis, mas desta daqui não tocareis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esta foi a palavra de Deus dita para Adão e Eva. Mas eles começaram então a pensar, com a sugestão feita por Satanás. Olha, sabe por que o Pai, que Yahvé, falou com vocês para não tocar nesta árvore aqui? Porque Yahvé sabe, ele sabe, que no dia que vocês tocarem nesta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês irão ter a capacidade tal qual, igual do próprio Pai. Quer dizer, Satanás, com aquela sugestão, ele levou o homem a pensar: poxa, eu vou ser como um Pai, eu vou ser como Deus. Eu vou ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, que tal? Vamos então fazer isso. Por quê? Nós vamos tocar nesta árvore do conhecimento, porque nós vamos ser igual a Deus. Veja como Satanás levou o homem ao mesmo pecado do qual ele fora condenado e expulso, excomungado dos céus. Semelhantemente também levou o homem a pensar em querer ser Deus. No mínimo pensar e ser igual a Deus. Sobre pensamento, a Bíblia tem muita coisa e nós vamos aprender. Mas vamos lembrar que existem os pensamentos bons e os pensamentos maus. Nós vamos aprender as técnicas dos pensamentos. Pensamentos que temos que ter, pensamento que nós temos que executar e pensamento que nós temos que evitar. Nós vamos abrir aqui no capítulo 6 do livro de Gênesis. Vamos observar como que era o pensamento das pessoas na civilização inicial da humanidade. Como que era o pensamento deles? Vamos lá. Capítulo 6 do livro de Gênesis, palavra no hebraico que quer dizer princípio. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, que compõe o Pentateuco de Moisés. Capítulo 6 diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra,
e nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e escolheram esposa entre elas. Mas o Senhor diz: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geraram filhos. Estes são os heróis. O versículo 5 do capítulo 6 diz: o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuadamente voltados para o mal. Então nós já estamos aqui, observando na leitura deste texto, do capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, que os pensamentos dos homens no início da humanidade eram maus. Será que hoje nós podemos ter esta informação também? Hoje nós podemos ter essa informação de que os pensamentos dos homens são maus? Claro, né, pessoal? Claro. Claro que nós podemos ter essa certeza. Porque o que mudou desse tempo aqui, antediluviano, é o que nós conhecemos como a dispensação patriarcal. Aqui me parece que é a dispensação patriarcal, eu já perto, né? Aqui já é a dispensação da consciência, né? Porque os períodos, o que é dispensação dentro do estudo escatológico da Bíblia? São tempos probatórios pelos quais Deus trata o homem numa determinada relação. Dispensação de tempos bíblicos. São períodos probatórios pelos quais Deus trata com o homem numa determinada relação. Este período aqui já era o período da consciência. Nós diríamos a dispensação da consciência do bem e do mal. Essa dispensação da consciência do bem e do mal, após a transgressão de Adão e Eva, mudou nos nossos dias? Não mudou. O homem continua pensando mal. Podemos ter essa certeza porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E também a Escritura diz que a aparência deste mundo passa. O apóstolo São João, escrevendo a sua carta à igreja, ele disse assim: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, não é de Deus, mas do mundo. Por isso que Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, ele diz assim: olha, meus irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, meus irmãos, vocês não têm que se moldar a esse jeito das pessoas distante da luz, distante de nosso Senhor Jesus Cristo, a maneira como eles agem, a maneira como eles pensam, a maneira como eles maquinam o mal. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo deixa claro a natureza humana que maquina o mal, que seus pés são velozes, a prática da maldade. E Paulo então depois diz: não, olha, esse comportamento dessas pessoas distantes de Deus, não será conveniente que vocês pelo menos se conformem, porque nós vamos ver aqui no capítulo da carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim: olha, a ira de Deus se manifesta do alto céu, Berenice, contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto não se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmo, pois Deus revelou com evidência. Olha assim. Está vendo, gente?
Ai, meu Deus do céu. Olha, por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundícia do modo de desonrarem entre si os próprios corpos. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejo uns para com os outros, cometendo torpezas. Não era bem isso que eu queria ler, né? Eu quero ler outra parte aqui, depois desse versículo, que diz assim: como se não preocupasse em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícias, perversidade, cobiças, maldades, cheio de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, e considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas e não somente as praticam, como também aplaude os que as cometem. Paulo, quando depois dessas palavras aqui, dirigida à igreja de Roma, que era uma verdadeira Babilônia, no entender recente de vocês brasileiros, o brasileiro, quando fala Babilônia agora, já tem uma ideia. Mesmo aqueles que não conhecem as Escrituras Sagradas, e nós que já temos conhecimento das Escrituras, sabemos o que quer dizer Babilônia. Mas aqueles que não conhecem as Escrituras Sagradas, quando fala a palavra Babilônia, agora já tem uma ideia. E você está sabendo por que eu estou dizendo isso. Você é inteligente. Então, Paulo está dizendo aqui que o pensamento dessas pessoas que não têm Jesus é isto aí, pessoal. Por isso que ele, aqui no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, uma mente renovável como? Com terapia de psicologia, com terapia de palavras de filósofos, Sócrates e Platão, terapia com a palavra de Deus, a palavra que liberta. E os nossos pensamentos, eles serão fortes a partir do momento que você assimilar as Escrituras no seu coração. E nós vamos bater muito nessa tecla. E nós vamos ler passagens nas Escrituras aqui, para nós termos este entendimento de que o nosso pensamento, ele vai ser forte em Jesus a partir do momento que você assimilar a palavra de Deus. Assim seja, assim será. Na próxima sexta-feira nós vamos continuar esse assunto palpitante e importante para nós. Apenas lembrando, aqui na carta de Paulo aos Filipenses, novamente eu vou ler. Carta de Paulo aos Filipenses, olha, no capítulo 4, versículo 8. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. Eu vou repetir esse versículo, porque nós vamos falar muito desse versículo aqui, do capítulo 4, versículo 8 aos Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos repetir novamente. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Então, nós vamos dissecar essa palavra no decorrer dessa trezena que nós estamos dando início em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que nós vamos ter aqui a oração
do pensamento positivo. Por que nós não fizemos a oração? Você já sabe, né? Você já sabe por quê, né? Por que nós não estamos com a oração aqui pronta da gráfica agora? Porque tudo tem que pagar nesse mundo, pessoal. Nós vamos chegar na gráfica lá, vou pedir 3.000 exemplares da oração, e o cara não vai dar de graça. Nós temos que dar pelo menos 50% do valor para que nós consigamos a encomenda dessas orações. Entendeu? Mas nós vamos fazer a oração daqui a pouquinho. Mesmo sem o prospecto, nós vamos fazer a oração de pensamento positivo, como nós fizemos de manhã, né? Em nome de Jesus. Está vendo, pessoal? Às vezes, você está vendo aí, né? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé, Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim e eu tenho uma alegria imensa de poder falar com você de qualquer parte do Brasil. Você pode mandar um e-mail para nós. O e-mail darklove@hotmail.com. Você chegando no nosso site, o site da nossa igreja, www.missãoyahvé.com.br, logo no homepage, na primeira página do site, você vai poder escrever o seu pedido de oração. Eu vou estar levando para o monte o seu nome para interceder por sua família em nome de Jesus. Você que é da Zona Sul de São Paulo, você poderá receber o nosso convite para estar conosco, principalmente na sexta-feira, 9, 13, 18 horas, tá bem? Rua Desembargador Bandeira de Melo 503. A qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra